Bom, meu nome é Tamires, como a Nayana já falou, eu sou médica anestesista e sou especialista em dor. E eu acabei vindo para o Canadá para me especializar um pouco mais, para estudar um pouco mais. Eu acho que o conhecimento, a evolução, o crescimento nunca é demais, nunca é suficiente. Então, eu estou aqui atualmente agora no serviço de dor crônica na Universidade de Toronto para aprender um pouquinho mais sobre esse universo da dor crônica. E é claro, eu vou puxar o assado da nossa conversa hoje para o meu nicho. Primeiramente, eu gostaria de trazer um número para vocês: 502.475. Esse é o número de médicos registrados no Brasil em 2020. Nós somos mais de 500 mil de médicos, falando assim até assusta. E nos últimos 100 anos, o aumento do número de médicos no Brasil cresceu proporcionalmente 5 vezes maior do que o número de habitantes. Então, nós temos médicos suficientes para atender a população brasileira inteira. Mas, é claro, eu não preciso nem dizer que nós temos um problema de demanda. E aí, pensando que nós temos 500 mil de médicos, eu me fiz a seguinte pergunta: qual o impacto de 500 mil de médicos na saúde pública do Brasil? E aí, trazendo para o meu nicho essa pergunta: qual o impacto de 500 mil de médicos na saúde dos pacientes que sofrem com dor crônica? Eu prometo que tudo vai fazer sentido daqui a pouco. A prevalência de dor crônica no mundo ela é em torno de 30%. E de acordo com um estudo epidemiológico realizado no Brasil em 2018, dependendo do estado, a prevalência de dor crônica pode chegar a 50%. No Brasil, nós temos hoje 214 milhões de habitantes, ou seja, se a gente transformar essa estimativa em números, nós vamos ter em torno de 64 milhões de pacientes hoje no Brasil que sofrem com dor crônica e com certeza estão mal atendidos e mal diagnosticados. Então, de um lado, um problema a gente já consegue identificar, nós temos um problema de logística. Nesse mapa, vocês conseguem ver a distribuição de médicos no Brasil. Então, pensando que somos 500 mil de médicos e somos 500 mil de médicos mal distribuídos, o que acaba tornando o problema ainda maior. Pesquisando um pouco mais, eu cheguei à seguinte informação: de que os pacientes com dor crônica, eles utilizam 5 vezes mais os serviços de saúde do que o restante da população, e que os pacientes diagnosticados com alguma patologia dolorosa são os que mais geram faltas no trabalho. Bom, então, dimensionado o problema, eu fui buscar uma solução. E aí eu pesquisei quais são os médicos que podem, de fato, atender os pacientes de dor crônica, quem de fato está capacitado. Então, desses 500 mil de médicos, nós temos hoje, atualmente, 150 mil médicos que são capacitados para atender pacientes com dor crônica. Existem 8 especialidades no Brasil que podem atender os pacientes com dor crônica. Então, de um lado, nós temos uma demanda reprimida de pacientes de 30% a 50% da população, podendo chegar a 64 milhões de habitantes. De outro, nós temos 150 mil médicos regionalmente mal distribuídos para suprir essa necessidade. Então, nós temos um problema de demanda, nós temos um problema de logística e nós temos mais um problema para resolver. Será que esses 150 mil médicos estão, de fato, capacitados para resolver o problema dos pacientes com dor crônica, para ajudar, para fazer o diagnóstico correto, para iniciar o tratamento correto? E a resposta, vocês já devem imaginar. Infelizmente, a maioria desses profissionais que podem atender os pacientes com dor crônica do Brasil não está capacitada para atender esses pacientes. E são pacientes complexos. Então, nós temos agora ainda um problema de conhecimento. E o que a gente resolve primeiro, né? E aí eu fui buscar uma parte do que eu posso resolver, qual é a minha parte, como eu posso contribuir. E é claro que a maneira mais fácil, inicial, de fazer essa contribuição é tentando resolver o problema educacional.
tentando resolver o problema de conhecimento. Existe uma relação recíproca entre educação e sociedade, e eu acredito que o fenômeno educativo ele não pode ser visto como uma prática fragmentada, e sim como uma prática social situada historicamente numa realidade que envolve aspectos culturais, políticos, econômicos e de valor, e isso é muito claro nos pacientes que sofrem com dor crônica, e também por isso que eu dimensionei e trouxe o problema antes para vocês. Pensando, então, nesse gap de conhecimento em toda a reestruturação tecnológica e educacional, eu decidi empreender, me dedicar ao empreendedorismo do ensino de dor crônica, porque é onde eu acredito que eu posso impactar a maioria dos números de pacientes. Eu brinco que, inicialmente, eu tentei atender todo mundo da minha cidade. Eu falei, não, vamos tentar resolver o problema das pessoas, vamos tentar abraçar todos os pacientes com dor crônica, e, obviamente, eu me vi pequena nesse quesito, não consegui resolver. Eu falei, não, peraí, então nós temos um problema de demanda, nós temos um problema de logística, nós estamos mal distribuídos, eu tenho que tentar transformar, eu tenho que tentar impactar o maior número de pessoas de outra forma, e aí eu resolvi empreender na parte de ensino de dor crônica, com a visão de que quanto mais os médicos souberem, de fato, diagnosticar e tratar corretamente os pacientes, indiretamente, quem sabe eu consiga ajudar a melhorar a qualidade de vida da maioria das pessoas que sofrem com esse problema. E como que eu fiz isso, né? Como que eu estou fazendo isso atualmente? É através das redes sociais. Então, eu trouxe aqui só para apresentar para vocês. Esse é o meu Instagram, onde eu me comunico atualmente com mais de 2.000 médicos que estão interessados no ensino em dor. E também pensando nisso foi que eu decidi vir aqui para o Canadá para continuar o meu ensino, para continuar trazendo um ensino de qualidade para todos esses médicos que estão dispostos a aprender e tentar ajudar o maior número de pessoas. Não é novidade nenhuma que nós estamos ficando mais velhos, que todo mundo está ficando mais velho, e que nós estamos durando, nós estamos envelhecendo sem qualidade de vida, mas nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo mais. E todo mundo sabe que os problemas de dor crônica, esses problemas de saúde pública, eles aumentam com a idade. Então, eu acredito que é fundamental que quanto mais os médicos saibam, de fato, diagnosticar e tratar corretamente, mais a gente vai conseguir ajudar a nossa população brasileira que está envelhecendo e não está envelhecendo bem, infelizmente. E é através das redes sociais que eu decidi empreender, inovar e trazer esse conhecimento. Quando eu comecei, não tinha ninguém que faz isso. Existem muitas pessoas que vendem cursos, vendem aulas, tudo isso, mas nada voltado para... E muitos médicos que fazem o ensino voltado para o paciente, mas nada de médico para médico. Então, essa sou eu, esse é o meu filho, eu brinco, é o meu filho, é o meu Instagram, que tem essa proposta, esse propósito de levar o ensino, um ensino de qualidade, um ensino para a maioria dos médicos que estejam interessados, é claro, em aprender um pouquinho mais sobre dor crônica, e eu vim para cá continuar esse aprendizado e ensino. Eu acredito que o aprendizado e o conhecimento, eles são um ciclo entre aprender, entre adquirir e transmitir. E esse é o meu propósito, essa é a minha grande inovação e o meu empreendedorismo. Muito obrigada.